Agora vamos para o nosso painel com o título Guarda Compartilhada dos Filhos, Alienação Parental. Para compor a mesa, doutora Sônia Rócio Gomes Guerreiro, doutora Graciela Ângelos, doutor Rolf Madaleno, doutora Ana Carla Harmatiuk Matos e doutora Tereza Regina Quintana, que também estará representando o doutor Harold Meyerson, e a doutora Viviane também participará. Sejam todos bem-vindos. Bom, farei a apresentação, então, dos palestrantes, que não estão todos aqui, porque alguns ainda estão voltando do almoço, mas nós vamos dar início com os que já estão, os demais vão depois se juntando aos que aqui estão. Então, a doutora Sônia Rocio Gomes Guerreiro é abogada da Universidade Santiago de Cali, maestrante em assessoria familiar e gestão de programas para a família do Instituto de la Família da Universidade de Sabana, especialista em família, infância, juventude e vejez da Universidade de Rosário. É diplomada em conciliação do Colégio Nacional de Abogados de Bogotá, sócia da Academia Euroamericana de Direito de Família, miembro honorário da Associação Mexicana de Padres de Famílias Separados, colegiada fundadora e diretora executiva do Colégio Interdisciplinário de Profissionais em Família, consultora internacional em temas de restituição internacional de menores e assessora no âmbito judicial, administrativo e privado em resolução de conflitos desde a conciliação e a mediação. A doutora Graciela Ángelos es abogada por la Pontificia Universidad Católica Argentina de Santa María de los Buenos Aires, licenciada en Psicología con máster en Psicoanálisis de Familia y Pareja por el Instituto Universitario de Salud Mental. Tiene posgrado en Terapia Sistémica Relacional por la Fundación Familias y Parejas. Es directora fundadora del Centro Interdisciplinario Psicojuris y profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. Dr. Rolf Madaleno é advogado de família e sucessões, diretor nacional do IBDFAM e professor universitário. A doutora Ana Carla Harmatiuk Matos é advogada, diretora regional sul do IBDFAM, vice-presidente do IBD Civil, vice-coordenadora do programa de mestrado e doutorado em Direito da Universidade Federal do Paraná, professora de Direito Civil e de Direitos Humanos, autora também de livros e artigos. E a coordenadora, a doutora Tereza Regina Quintana, é abogada com doutorado em Direito Privado, diretora do grupo de abogados que assiste legalmente a los niños e adolescentes que trabalha desde o Colégio Público de Abogados da capital federal de Argentina. Boa tarde. Então, dando início agora aos nossos trabalhos da parte da tarde, estou aqui na missão de substituir a doutora Tereza, mas assim que ela chegar, ela retoma as funções de coordenadora do painel. E passo, então, a palavra à doutora Graciela Ángelos, que falará por cerca de 20 minutos. ¿Aquí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, quería contarles que la presentación que me propongo compartir con ustedes va a consistir brevemente en una presentación de cuál es la legislación vigente respecto de los institutos de responsabilidad parental y de cuidado personal que a partir de la modificación de nuestro Código Civil a través de la Ley 26.994, en su libro segundo, título séptimo, capítulos cuarto y siguientes, se regulan estas instituciones de la manera que ahora vamos a
detallar. Estos powers los hemos hecho en colaboración con el equipo interdisciplinario Psicojuris, que está integrado por diferentes profesionales de las incumbencias, digamos, que tienen que ver con nuestra práctica interdisciplinaria, abordaje psicojurídico de familias y parejas. Con respecto a la responsabilidad parental, decimos que brevemente vamos a ir a estas definiciones que ya han sido seguramente comentadas en otras presentaciones. Conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes del hijo para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Principios generales, y esto es una normativa bastante novedosa para nuestra, cuerpo legislativo, porque se habla del interés superior del niño, la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo, y el derecho del niño a ser oído, ya que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Respecto del ejercicio, recae en ambos progenitores en caso de convivencia. En caso de cese de la convivencia o divorcio de ambos progenitores, también recae en ellos. Por acuerdo o decisión judicial puede atribuirse a solo uno de ellos o establecerse distintas modalidades. También por muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación o suspensión de la responsabilidad parental se le adjudica al otro progenitor. Y después hay otros supuestos, hijo matrimonial con un solo vínculo, hijo extramatrimonial, qué pasa en el supuesto de progenitores adolescentes con respecto a la responsabilidad que pueden ejercer ellos o sus padres, es decir, el abuelo del niño en cuestión. Respecto del cuidado personal, a partir aproximadamente de los artículos 640 y pico en adelante, el Código establece como concepto que es el conjunto también de deberes y facultades de los progenitores referidas a la vida cotidiana del hijo. Es lo que antes se llamaba tenencia, que por suerte este término ha sido reemplazado por el de cuidado personal, ya que la palabra tenencia corresponde más bien al ámbito de los derechos reales, y los niños no son cosas. Puede ser personal, compartido o indistinto, y este es el caso de los hijos que conviven, básicamente en una de las casas de los padres, de los excónyuges de sus padres, y que tiene y debe tener contacto y comunicación fluida con el otro progenitor. Y ahí comienza el tema que va a ser el motivo central de esta presentación, que es cuando ese contacto con el otro progenitor se ve impedido por alguna razón que tiene que ver con el mal llamado síndrome de alienación parental. ¿Por qué digo mal llamado? Porque en realidad, si nos atenemos a la historia de este pseudodiagnóstico, sabemos que desde el punto de vista técnico, alienación significa un estado psicótico en donde se pierde la realidad. Hay una pérdida de la realidad en el sujeto que padece una alienación. Estamos cada vez más convencidos de que, en general, para poder hablar de alienación hay que llegar a hacer un diagnóstico muy, muy delicado, y que tenemos que estar muy conscientes del riesgo que corremos si pretendemos diagnosticar a partir de la intuición. Una de las cosas que estamos lamentablemente asistiendo es al peligro que existe cuando la intuición ocupa el lugar de la reflexión. Sin duda que la intuición no puede ser dejada de lado en ningún momento, porque es un conocimiento directo de las cosas. Pero después tenemos que darle lugar a otra instancia, que es la instancia de la razonabilidad y de la reflexión. Esto quiere decir que si estamos frente a una situación en donde tenemos algún indicio de que el menor pueda llegar a estar influenciado por la madre o el padre, porque también hay que decir que la influencia negativa respecto del otro progenitor puede provenir tanto de la mamá como del papá. Y en este sentido tenemos abundante y lamentable casuística que lo avala. Digamos que
La cuestión gira alrededor de la autocrítica, poner en tela de juicio nuestras propias creencias todo el tiempo, porque nuestra inteligencia tiende a confirmar aquello que cree. Y nosotros en este campo, que es el psicojurídico, no nos manejamos con el mismo criterio de evidencias que se pueden manejar otras ciencias u otras aproximaciones. La realidad interna, la realidad psíquica, emocional, afectiva de un sujeto, tiene ciertas particularidades que no pueden, digamos, tener el mismo criterio de objetividad y de evidencia que se puede requerir para otro tipo de situaciones. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando las consultas que se derivan normalmente de los juzgados, en el mejor de los casos, cuando hay un equipo interdisciplinario que puede realmente decidir o definirla, que realmente lo que conviene es hacer una derivación a un espacio terapéutico, digamos, se corren muchos riesgos. ¿Cuáles son estos? Los inconvenientes con los que nos encontramos cuando estamos abordando un caso que está derivado por algún juzgado de familia. Primero, que la terapia es coactiva. Yo no estoy diciendo nada novedoso, probablemente ustedes ya sepan que cuando una terapia es obligada y no es espontánea la demanda de análisis, el pronóstico es bastante malo, porque los consultantes, a los que no podemos llamar pacientes, van obligados. Y esto hace que lo único que quieran es conseguir un informe que favorezca a alguno de ellos y condene a los demás, al otro. En realidad nosotros cuando trabajamos en este campo no nos manejamos con la lógica binaria del que tiene razón o del que no tiene razón, sino más bien tratar de que cada uno tome conciencia de cuál es el efecto, incluya las consecuencias de sus decisiones, las consecuencias a futuro respecto del hijo y de ellos mismos, porque digamos, el padre que conspira o que impide el contacto de su hijo respecto del otro padre, tiene que por lo menos tomar conciencia y tener en cuenta, poder considerar mínimamente que con el tiempo esto puede transformarse en un boomerang. Hay una manera de abordar esto a través de ciertos antecedentes. Yo tengo bastantes cosas para compartir con ustedes y tengo que tratar de reducir lo más que pueda la exposición. Pero no quiero dejar de decirles que si nosotros podemos comprender cuáles son realmente las lógicas heterogéneas que en este momento circulan y tenemos que, digamos, comprender que esto tiene sus antecedentes en nuestra cultura. Nosotros tenemos, si miramos para atrás y le preguntamos al pasado que nos dé alguna idea que nos permita comprender algo del presente, lo que podemos hacer es recurrir justamente a la cultura que fue cuna de nuestra civilización. Y en ese sentido, yo les voy a pedir a quienes están ayudándome con el Power, que pasemos al Power número 2. En este sentido, quería decirles que si nosotros nos enfocamos en algunos antecedentes históricos y nos remontamos al principio de los tiempos, nos vamos a encontrar, y esto tiene que ver con una especie de vicio que tengo por la filosofía del derecho y demás, nos vamos a encontrar con algunas obras que pertenecen a la mitología como Medea. Ustedes saben que Medea es como el caso típico de las situaciones en donde las madres, con tal de vengarse del ex cónyuge, normalmente por celos, están dispuestas a hacer todo el daño que puedan. Bueno, ese es un ejemplo. Sigo esperando si me pueden proyectar el Power número 2. Aquí estamos. Bueno, Medea es una de las obras trágicas que más elementos... Yo creo que Richard Gardner, que es el autor del síndrome de alienación parental, debe haber tenido en su cabeza a este modelo de mamá.
vamos a ir a una parte de la obra en donde se ve claramente cuál es la posición del padre, en este caso la madre alienadora, que va más allá de una alienación porque lo que pretende es vengarse del excónyuge por una cuestión de celos de la manera que más dolor pueda producirle, que no es justamente ir en contra de la vida de él, sino ir en contra de la vida de los hijos que tienen en común. Y ella dice, tengo que sollozar por la obra que ha de realizarse enseguida. Hemos de cumplir nuestro destino. Mataré a mis hijos. Nadie habrá que pueda arrebatármelos. Cuando haya yo arruinado la casa toda de Jasón, el exmarido, saldré del país, huyendo de la muerte de mis amados hijos y del horrendo crimen que en ella habré perpetrado. ¿Cómo vivir aquí pudiera, amigas mías? ¿Para qué me sirve vivir? Grave error cometí al abandonar la casa paterna, embaucada por las palabras de un hombre griego. Ah, pero he de pagar lo que me debe, si un Dios me auxilia. Los hijos que en mí tuvo, no ha de volver a verlos vivos. Y de su nueva esposa no tendrá hijos. Mal fin va a tener ella por obra de mis venenos. Nadie me juzgue débil, nadie cobarde ni demasiado paciente. Soy lo contrario, para los enemigos implacable, toda alma de bondad para los amigos. El Corifeo la llama a la reflexión, pero mujer, matar el fruto de tu seno, nada hay que más devore el corazón del esposo. Bueno, esto es una semblanza muy breve de la situación y de la posición subjetiva de las mamás que con tal de hacerle daño a su excónyuge, tienen actos de violencia a veces al extremo de acabar con la vida de los hijos. Quiero decirles que en los antecedentes de la literatura griega, en general, las que matan por celos contra el cónyuge, digamos, respecto del cónyuge, son las mujeres. Pero también los hombres han matado a sus hijos. El filicidio no tiene género, digamos, no es una cuestión de género. También en la literatura encontramos antecedentes, por ejemplo, Agamenón mata a Ifigenia, una de las hijas que tenía con Clitemnestra, pero por otros motivos, no por cuestiones de poder en lo que tiene que ver con la vida privada o con la imagen social, como podría ser el caso de las mujeres, sino por cuestiones políticas, porque parece ser que cuando iba camino a Troya, los dioses le pedían un sacrificio de esa índole con tal de enviarle vientos que permitieran que la nave llegara más pronto a destino. Así que los hombres también son capaces de hacer mucho daño a sus hijos cuando tienen algún motivo que por supuesto hace que estos chicos queden en el lugar de invisibilización absoluta, como decían esta mañana. Bueno, más allá de estos antecedentes históricos y digamos que tienen que ver con nuestros, con nuestra cuna, con nuestra cultura que ha sido la cuna de nuestra civilización, yo quiero enmarcar esta presentación respecto del mal llamado síndrome de alienación parental debido a este señor Richard Gardner que tuvo la iniciativa de suicidarse el 25 de mayo del 2003 de una manera realmente tan cruenta como cruenta fue y terriblemente grave fue el daño que generó a varios chicos que han quedado, digamos, en el lugar de los supuestos alienados, mentirosos o con pérdida total de la realidad y desacreditado su discurso. Entonces digo que quería enmarcar esta presentación en el contexto más amplio de la violencia, del maltrato y la violencia, que junto con el miedo y la ignorancia son los tres obstáculos principales a la libertad y evidentemente son causa de efectos y de consecuencias realmente a veces irreparables. La cólera humana, siguiendo con esta línea de pensamiento que investiga en los antecedentes más remotos, la cólera humana, tanto en los consultorios como en los juzgados, como en los estudios jurídicos y en la primera producción literaria de Occidente, en la Ilíada, es la gran responsable de las guerras. Canta, oh diosa, la perniciosa cólera de Aquiles, así comienza Homero su relato. La idea de venganza, una necesidad, un impulso irrefrenable cuando Eros se convierte en Tánatos.
que tiñen más o en menos la vida de cada uno. La violencia es una relación, desde el punto de vista metafísico es una relación, no es sustancia, es una relación, es un accidente de relación encarnada en sujetos que circularmente y no en forma lineal, y esta mirada tiene que ver con el nuevo paradigma que introduce la causalidad circular y deja y complementa esta mirada con la causalidad lineal, causa-efecto de la lógica binaria anterior, desencadena actos de violencia verbal, moral, psicológica que pueden convertirse en física. Relaciones de poder y violencia están todo el tiempo signando las relaciones humanas. Las relaciones de poder constituyen, organizan y atraviesan de un modo u otro toda relación humana. Foucault en este punto señalaba una diferencia entre el poder potencia y el poder dominio. El poder potencia es aquel que justamente lo que hace es despertar las capacidades y las posibilidades del otro. Tengo poder hacia otro para despertar en él y permitir que se desarrollen y se desplieguen sus capacidades. O poder dominio, que es el poder que aniquila, es el poder abusivo, que de lo que trata es justamente de dominar y aniquilar al otro, y no justamente de hacerle desarrollar o desplegar sus propias capacidades o recursos. La forma de poder que se asocia a la violencia, como sabemos, es el poder entendido como dominio, aniquilación y borramiento del otro. Hay una retroalimentación entre distintos conceptos: poder, saber, verdad y lenguaje. ¿Cuál es la situación de los protagonistas de la relación violenta? Isidoro Berenstein, que era un famoso psicoanalista vincular, decía, y esto es aplicable para los excónyuges, es aplicable para los hijos de divorcios destructivos y para toda situación en donde emerja la violencia, y la violencia en términos de poder y dominio y aniquilamiento. No hay herida tan profunda para el yo como la sensación de no existir para otro significativo. Esto trae como consecuencia actos realmente a veces extremos, como pueden ser la manipulación, la invisibilización de los hijos, hasta llegar realmente a aniquilarlos, física, moral, psicológicamente. Generalmente el agresor justifica su accionar en los actos del otro, aduciendo que se defiende o que fue provocado. Así culpabiliza a la víctima, consciente o inconscientemente, según se trate de un funcionamiento neurótico, psicótico, perverso o psicopático. Sepamos y dejemos en claro que un perverso, un psicópata, no se recupera. Esto tenemos que dejarlo en claro y dejarnos de, ilusiones que tienen que ver más bien con buenas intenciones que con realidades. En general, un padre abusador es indudablemente un perverso, un psicópata. Seguramente ha atravesado él como víctima situaciones de violencia, pero no todos los que han atravesado situaciones de violencia se convierten en psicópatas, abusadores o perversos. Esto creo que es absolutamente importante. Entonces, frente a la duda si hay o no hay alienación parental, frente a la duda de si hay o no abuso sexual, en mi experiencia como abogada y como psicóloga, creo que es mucho más el mal menor a la hora de elegir en estos casos. No tenemos más que recurrir, a veces no nos queda otra salida que recurrir a la lógica del mal menor. Y creo que la lógica del mal menor nos indica que es preferible que el chico esté alejado un tiempo de alguno de los progenitores, cosa que después con tiempo y esfuerzo se puede llegar a lograr una revinculación y subsanar el daño en alguna forma, reparar de alguna manera el daño. Que es preferible eso a que siga en contacto con algún progenitor que puede llegar a realmente estar cometiendo actos de abuso, porque realmente esos actos de abuso son prácticamente irreparables, mientras que la situación de alejamiento o de pérdida de contacto es reparable. Por supuesto que esto tiene que estar en un marco de abordaje multidisciplinario.
tenemos que estar trabajando en alianza permanente, abogados y psicólogos, no realizar intervenciones sin consulta previa, aunar criterios de estrategia en las intervenciones, porque de otro modo estaríamos apagando un incendio con nafta. Esto es lo que yo creo que tenemos que dejar en claro. En general, los diagnósticos hechos por especialistas del ámbito psico no son bien recibidos ni muchas veces no son buscados por los especialistas o los operadores del ámbito jurídico. Se tiende a, como decía antes, llevar adelante ciertos diagnósticos a través de la experiencia, que es sumamente valiosa e imprescindible, y por otro lado también es irreemplazable, pero tiene que ser complementada con técnicas científicamente avaladas. Y esto, para un ojo experto en la materia, consiste en realizar juegos, dibujos y técnicas proyectivas, como pueden ser algunos test. El más valioso, el más científicamente avalado es el test de Rorschach, que realmente revela el mundo interno, psíquico, y nos da pistas realmente eficaces y con un altísimo grado de probabilidad en cuanto a sus resultados. Aquí creo que hay algunas cuestiones que creo que son claves para tener en cuenta. Primero, la palabra es autocrítica. Segundo, tener en cuenta que cuando la derivación es coactiva, no podemos hablar en sentido técnico de pedido de ayuda. Cuando la derivación es coactiva, no estamos frente a una verdadera terapia, estamos más bien frente a otra cosa, a un encuentro diferente, en donde lo único que importa es obtener un informe rápido que, como decía antes, favorezca al que lo pide y condene al otro. Hay una cuestión que me parece que es central, y es plantearnos todo el tiempo en la posibilidad de facilitar la propia interrogación, el poner en cuestión nuestras certezas ante un conflicto. Primera pregunta, ¿qué pienso acerca de esto? ¿Qué siento? ¿Qué emociones despiertan en mí esto que pienso? ¿Y qué quiero hacer con esto que pienso y con esto que siento? ¿Puedo hacerlo? ¿De qué manera? No todos los involucrados en la relación violenta están dispuestos a pasar por este proceso. Dependerá de la singularidad de cada caso. Quiero decirles que en nuestro país el síndrome de alienación parental no está legislado, si bien la jurisprudencia no está legislado en el sentido de que no ha sido tomado como parte, digamos, del cuerpo legal. No forma parte de los diagnósticos y de los nomencladores de diagnósticos internacionales, ni del DSM-4, ni del otro, digamos, cuerpo de diagnósticos que recomienda la OMS. No está considerado científicamente como un síndrome comprobado. Si bien existen, obviamente, situaciones de mayor o menor manipulación, y puede haber casos en donde realmente haya un borramiento de la percepción, de la memoria, son absolutamente excepcionales. Es preferible estar al discurso de los chicos, el derecho que tienen a ser escuchados, por supuesto según la capacidad que tengan y según el grado de madurez. Pero insisto, este no es un instituto que esté avalado ni por la comunidad científica ni por la comunidad jurídica en su conjunto. Por lo menos no en nuestro país. En algunos otros países está legislado, forma parte de, digamos, los diagnósticos posibles, pero no así en mi país, que es la Argentina. Bueno, esto es lo que quería ofrecerles por ahora. Quiero decirles algo más como última reflexión. Yo recuerdo que con rigor histórico sin él a Maquiavelo se le atribuye la frase de que el fin justifica los medios, y a Gandhi otra que dice que no se puede hacer bien en una parte y mal en otra parte de la vida, porque la vida es un todo inseparable. Yo prefiero esta última cuestión y no la anterior. Bueno, gracias.
Doctora Ana Carla Armatiuk Matos, de Brasil, o sea que conocida por todos ustedes. Agradeço a todas e todos que aqui estão presentes, saúdo essa plateia, tantos amigos aqui. O convite formulado pela Adriana Apner para eu estar aqui, pela doutora Viviane Girardi, sempre um prazer. Homenageei o professor Paulo Lins Silva, o doutor que organiza a nosso congresso americano aqui nessa cidade. É sempre um prazer renovado voltar aqui à ASP, em São Paulo, e dizer que espero que a gente supere, né, o Saramago, lá na Jangada de Pedra, anuncia aos seus personagens, a um determinado momento, que o corpo já dava sinais da imperiosa necessidade de manter-se, quando deu a fome antes do almoço. E depois ele falava, e o corpo abandonara-se a moleza da química digestiva. Espero que a gente supere a moleza da química digestiva após almoço e conseguimos refletir rapidamente, nesse curto período de tempo, um pouco da nossa experiência brasileira sobre a guarda compartilhada. Então, eu saúdo todos meus colegas de mesa e já passo a nossas questões, que o nosso tempo é curto. Trouxe aqui para vocês, peço paciência para os nossos colegas brasileiros, mas anunciar que a nossa primeira alteração sobre guarda compartilhada no Brasil foi pela Lei 11.698, de 2008. Ela foi fruto daquilo que eu chamei aqui de um movimento masculista, né? Não se queimou nenhum órgão de roupa íntima, mas houve um movimento de homens em prol dessa guarda compartilhada, especialmente duas associações, a PASE e a Pai Legal, que articularam a aprovação dessa legislação, que veio no nosso país em um momento muito peculiar, porque até então era muito difícil um homem ter um contato com seu filho pós-divórcio que fosse superior a uma noite na semana, finais de semanas alternado e metade de férias. Antes dessa legislação, o contato dos pais se reduzia a essa modalidade, que foi chamado do pai de pipoca, o pai do parque, o pai daquele contato para dar uma volta com seu filho e lembrar, né, ver e ser visto como uma figura de pai. Para superar esse modelo, esses homens participativos no seu modelo de casamento militaram, buscaram o reconhecimento de maior contato com essas crianças a partir dessa lei. E, então, essa lei, essa primeira, de 2008, inaugurou entre nós um modelo de guarda compartilhada preferencial. Né? A lei deixava claro que ela deveria ser a modalidade preferencial. Contudo, houve uma grande reprodução insatisfatória no campo da aplicação dessa questão, né? Mas, como sabemos, em 2010, a pesquisa realizada do Brasil diz que a guarda unilateral da mulher ainda representava 87,3% das guardas brasileiras, né? Então, teve aquela esperança que a lei mudaria a vida, em 2008, e ainda o diagnóstico é que as guardas ainda eram, por mais que fosse o modelo legislado preferencial, na prática se resumia à guarda unilateral das mulheres. Portanto, renovando aquela esperança que, através da lei, muda-se experiências sociais, né, que o direito, para mim, não deixa de ser uma relação humana, social, psicológica, antropológica, psicanalítica, não se resume a um fenômeno de uma técnica, né, mas também a uma experiência humana. Se renova a fé que, através da legislação, se mude a experiência brasileira, e a lei de 2014, a Lei 3.058, impõe a guarda compartilhada como um modelo obrigatório. A guarda compartilhada no Brasil deve ser um modelo obrigatório, a não ser que um dos cônjuges não queira ou não tenha condição de exercê-la. Curiosamente, logo após a publicação e a efetividade dessa lei, eu advogo também, né? Diz que ninguém é perfeito, eu também sou advogada. Logo após essa decisão estar em vigor, primeira decisão que eu tive contato como advogada foi um juiz que deu por tutela antecipada a guarda compartilhada, e a modalidade de convivência com o pai seria quartas-feiras à noite e finais de semanas alternados, né? Então, nós percebemos que a guarda deve ser formal e materialmente
compartilhada, né? Não é apenas uma expressão da legislação que vai mudar novamente essa experiência enquanto uma experiência eficaz, né? Que tenha efetividade no âmbito jurídico. Só vou esclarecer aqui aos estrangeiros que estão presentes que no Brasil, mesmo quando se tem a guarda compartilhada, costuma-se fixar uma residência. Adivinhe qual que é a preferência pela residência? A residência materna, especialmente crianças abaixo de 3 anos. Ainda que se nomine guarda compartilhada, a moradia, a residência, a tendência é fixar com um dos genitores, mais de 90% dos casos com as mulheres, e estabelecer algum modo de convivência o mais amplo possível, deveria ser com outro genitor que não está com a residência fixada, né? É polêmico já esse tema no Brasil, no que se refere a debate acadêmico sobre as questões, mas, na prática, a residência continua sendo estabelecida de modo fixo. Pois bem, e aí surgem algumas questões de modo específico que eu gostaria, nesse curto tempo, selecionei para vocês. A guarda compartilhada não deve ser considerada visita livre aos filhos. No sentimento social brasileiro, ainda tem essa percepção, né? Então, geralmente, o polo masculino das relações, muito empoderados, chegam nas audiências ou nos escritórios, doutor, eu quero guarda compartilhada. Nós falamos, que ótimo, tão bom, pai participativo. Você vai levar ou buscar da escola, você vai no pediatra ou no dentista, quem fará a lição escolar. As reuniões na escola serão ambos os genitores ou serão uma vez de cada? Como será o exercício desse compartilhamento? Aí a gente começa a perceber o equívoco que se tem com a hipótese, que, na verdade, se quer, através da guarda compartilhada, independentemente de horário, de modalidade, ter acesso livre aos filhos, o que perturba a rotina, ou pode ser, como em alguns casos também o modo distorsivo de se verificar a temática ocorre, que é o controle de modo indireto da situação de vida do ex-cônjuge. Então, é como que eu, ainda tendo acesso livre aos meus filhos, entro e saio a hora que eu quero daquele lar, busco e devolvo a hora que eu quero e continuo, digamos assim, administrando indiretamente o que acontece naquele lar que não é mais o meu lar conjugal. E, claro, continua aquele equívoco que através da guarda compartilhada, se busca uma redução da pensão alimentícia, que não deveria ter relação direta com essa temática. Mas esses 3 pontos que aqui eu coloco é muito comum na prática do cotidiano, né? Digamos assim, entre as pessoas da guarda compartilhada e a tentativa da sua prática. Questões, digamos assim, sociológicas relacionadas à guarda compartilhada. Mas aqui eu vou apresentar uma questão técnica sobre a guarda compartilhada. No nosso país, nós temos um determinado modalidade de poder familiar e guarda, aonde que não seria, talvez, necessário aquela legislação específica sobre o tema. Explico-me. No nosso país, o poder familiar, quando do divórcio, ele não tem diminuição das suas atribuições, aquele cônjuge que não fica com a guarda. Na modalidade brasileira, quem está na guarda unilateral não retira do outro cônjuge nenhum dos atributos do poder familiar. Portanto, decisões acerca da saúde, acerca da escola, etc., estariam plenamente exercíveis, mesmo na situação da guarda unilateral. Em tese, segundo a técnica jurídica nacional. Assim seria. Portanto, não teria necessidade de uma estipulação de guarda compartilhada, porque o poder familiar no nosso país não é alterado quando a guarda é unilateral. Contudo, isso não é a experiência brasileira. A experiência brasileira é que o cônjuge guardião é que domina as relações de tratamento daquela criança, não tendo o mesmo acesso equilibrado do outro genitor que não está o guardião. Aí, entre o direito como uma experiência só técnica, organizacional, estrutural, ou uma experiência vivida,
experimentada, que está no cotidiano, muitos de nós, apesar de dominarmos a questão técnica, defendemos a modalidade compartilhada naquela esperança de continuar alterando aos poucos esse construto social que muito desequilibra as relações entre os gêneros no pós-divórcio. Outra coisa que é sempre bom pontuar, não é raro no Brasil guarda compartilhada de terceiros. Então, por exemplo, na minha própria experiência prática, uma mãe, por exemplo, dependente química, estabelecemos guarda compartilhada entre o pai biológico e os genitores da criança, os avós da criança, não os pais, um pai e a família dos avós maternas. Então, eram dois avós e um pai biológico em modalidade de guarda compartilhada, uma mãe que estava impossibilitada de exercer a guarda naquele momento. Então, guarda compartilhada também pode ser estabelecido com terceiros que não tão somente os pais. Mas o ponto de vista ideal, me parece, é nós insistirmos que deveria ter no Brasil um plano parental, conforme a experiência de alguns países estrangeiros. Não é a prática brasileira. Ou seja, tal qual a gente faz um plano de divórcio, plano de partilha de bens, faríamos um plano estabelecendo como se daria a convivência numa guarda compartilhada, objetivando quais seriam os direitos e deveres dos pais, no cotidiano da vida daqueles filhos, no mais cotidiano possível, no mais diário possível, que envolvesse questões escolares, sociais, de saúde e tantas outras que abordam. E essa participação direta e responsável do protagonista das suas vidas, e não uma imposição do Estado, ora num sentido, ora em outro, enquanto a prática ainda não tem se tornado efetivamente compartilhada. A gente continua renovando a esperança tão somente na legislação, quando o compartilhamento, na verdade, é uma prática. Ele é uma experiência física, ele é uma experiência material, de convivência, e não tão somente um nome a ser exercido, com relação a essa temática. Porque o principal objetivo que temos com a guarda compartilhada é combater o chamado foco de abuso de poder nas relações conjugais. Nós temos dois grandes focos de abuso de poder nas relações conjugais. Nós temos, do ponto de vista econômico-patrimonial, sociedades criadas, aplicações financeiras, PGB, FGB, aplicações todas criadas para burlar partilha de bens. E, por um outro foco de abuso de poder, é esse exercício excessivo de vários fenômenos de dominação dos filhos, que impede a participação do outro cônjuge ou a omissão desse outro cônjuge, que não participa devidamente no todo o contato que seria aquele relevante para o desenvolvimento saudável da personalidade dos filhos. Ou seja, através da guarda compartilhada no Brasil, ainda se busca a melhor relação saudável desse vínculo pais e filhos, sendo que o poder familiar já teria instrumentos para isso, o princípio do superior interesse da criança também teria. Temos duas leis específicas tentando mudar o cenário nacional e conseguimos, com tudo isso, levemente caminhar numa melhor prática nessa temática. Se, quando eu comecei a advogar, era praticamente possível uma guarda compartilhada se não houvesse consenso, hoje há uma lei que respalda essa questão. Agora, não necessariamente essa decisão vai ser realmente uma prática compartilhada, e esse é um outro dilema que temos que vencer acerca dessa temática. Isso porque a guarda de filhos, o cuidado de filhos, no Brasil, de situação de pessoas casadas, 53% das trabalhadoras afirmaram não contar com a ajuda subsistencial dos maridos para a criação dos seus filhos. Até 12 anos, segundo várias pesquisas nacionais brasileiras. Eu já escutei de alunos, de clientes, dizendo: bom, doutora, se a guarda fosse compartilhada na situação conjugal de casamento, eu não teria me divorciado. Se houvesse o compartilhamento da guarda, numa situação de casado ou algo do gênero, ele é melhor ex-marido do que marido. Hoje é mais participativo e mais vinculados com os filhos
depois da situação do divórcio, que dará constância. Então, também temos que ter a percepção que nós estamos querendo efetivar no direito aquilo que, em média, não é a realidade sociológica da família brasileira. Ainda reproduzimos os chamados binarismos de gênero, né? Cabe a elas ser as principais cuidadoras das relações familiares e cabem a eles ainda, apesar de todos os avanços, ser os principais provedores. As mulheres no Brasil ganham 30% a menos que os homens para a mesma função. É identificado o chamado teto de vida, selling dress, né? A seção profissional das mulheres ainda é uma questão, e todas as demais, que eu ficaria aqui alegremente dando todos esses dados, discutindo sobre gênero, mas não é o caso, nós ainda reproduzimos, de certo modo, mais notoriamente ou mais subliminarmente, essas questões no gênero no Brasil. Em 2010, das mulheres que deixaram seus trabalhos, 30% o fizeram para se dedicar exclusivamente à maternidade, 16% afirmaram que assim procederam para se dedicar exclusivamente à sua família, e 12% o fizeram em razão do marido. Os dados da realidade brasileira na situação de casado, que se projeta também para a situação de divorciado, né? Cria-se aquele fenômeno da mãe toda, da mãe presente, excessivamente empoderada, que pode gerar esses distúrbios próprios ligados à chamada alienação parental, em razão desse foco de uso abusivo desse poder criado por relações sociais que, de todas, estimulam muito esse tipo de fenômeno, dada a nossa realidade. Então, aqui, para concluir, rapidamente, que o meu tempo já se esgotou e eu vou segui-lo, diz que a arte é amiga da vida, né? Diz o Caetano. Então, para nós nos inspirarmos o que é o sentimento de ausência de um vínculo sólido com um dos genitores, eu separei um pequeno trecho da carta do pai, do Kafka, para a gente refletir um pouquinho. Seja como for, éramos tão diferentes, e nessa diferença tão perigosos um para o outro, que se alguém, por acaso, quisesse calcular por antecipação como eu, filho, que desenvolvia devagar, e tu, homem, feito, se comportava um em relação ao outro, poderia supor que tu simplesmente me esmagarias sob o pés, ao ponto de não sobrar nada de mim. É a carta que o Kafka escreveu para o pai, mas que nunca enviou. E conclui a ele: casar, fundar uma família, aceitar todas as crianças que vieram, mantê-las nesse mundo incerto e, inclusive, conduzi-las um pouco, segundo a minha convicção, o máximo entre todas as coisas que um homem pode alcançar. Então, que lutemos todos, né, para quer um melhor exercício do poder familiar, se sobre essa veste ou sob a veste da guarda compartilhada, que desenvolvamos maior cuidados com relação aos filhos, quer formal, quer materialmente compartilhada. Obrigada pela atenção de todos. Bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Sonia Gómez Guerrero. Muy buenas tardes. Sea lo primero agradecer a Paulo Silva, a Zulema Wild, por hacer posible, y a todo su equipo de trabajo por hacer posible este encuentro tan enriquecedor. Quiero comentar que el tema que yo quiero abordar en esta charla son los retos que enfrenta el abogado de familia cuando se encuentra en un caso de alienación parental, interferencia parental, obstrucción de vínculos, como quiera que lo llamen. Sea lo primero pensar también que, en efecto, cuando un abogado se enfrenta a un conflicto de esta índole, es el conflicto que más reclama abrir los paradigmas del pensamiento del abogado. Es un conflicto que es vincular, por lo tanto, reclama que sea analizado desde un enfoque sistémico. Es un conflicto que, además, por su condición, también reclama que sea abordado desde un enfoque de género y desde un enfoque de derecho. Por lo tanto, estamos abriendo el pensamiento del abogado tradicional a un nuevo concepto de enfoque de derechos.
Si me preguntan a mí qué pienso del concepto de alienación parental, yo les comentaré que he tenido la experiencia de estar en varios países, principalmente en México, cuando se logró que la sociedad civil ingresara con sus proyectos de ley a la Cámara de Diputados y ésta acogiera el término de alienación parental como el concepto bajo el cual se da la manipulación emocional de los hijos en las parejas que se encuentran en conflicto y que efectivamente termina con los vínculos parentales. Es un proceso que no es de fácil aceptación, de hecho lo vemos que en varios países no está legislado. La noticia es que en Brasil se legisló, pero desafortunadamente hace un mes la Cámara de Diputados decidió derogar la ley de alienación parental. Entonces, a nivel de todos los países, el único país que ha legislado alienación parental es Brasil, lo cual a mí me pone en una condición de mucha alegría saber que por encima de las discusiones que se dan, que si es síndrome, si no es síndrome, de la calificación que dan las entidades científicas que catalogan las enfermedades mentales, lo consideren o no un síndrome, a mí me parece que sí es una afectación grave que no se puede desconocer. Sabemos que en lugares, en muchos síndromes han sido reconocidos después de mucho tiempo. El síndrome de Tourette fue analizado y su concepto fue elevado a condición de enfermedad casi en 80 años. El DSM-4 al DSM-5, el tiempo de reunión entre ellos es de 10 años. Cuando Richard Gardner, el autor del término y del concepto y los elementos de la alienación parental, hizo su estudio, efectivamente estamos hablando 1985, y el DSM-4 se estaba reuniendo 2-3 años después. Entonces difícilmente podemos decir que podía haber quedado incluido. Ahora, para que las entidades científicas incluyan un síndrome, se necesitan por encima de 10,000 estudios, creo que son, y efectivamente el síndrome de alienación parental, como síndrome de alienación parental, es una figura nueva. O sea que no nos podemos atener a decir que no existe para desconocerlo, porque en ese contexto de que no existe no lo estaríamos tratando. Y la verdad es que la alienación parental o interferencia parental, como le llaman en España, es una situación muy difícil y muy complicada. Yo lo digo porque desde el ejercicio del derecho, donde no hay legislación como en Colombia, estamos abocados a ver la ruptura familiar. Como abogados nos sentimos impotentes frente a pedir que se declare un proceso, que se pida un proceso para atender a una familia que padece de alienación parental, de una ruptura de vínculos. No existe ley, por lo tanto queda al albedrío de que el juez o el abogado de la contraparte puedan convencer mejor al juez de que efectivamente no existe el síndrome de alienación parental. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con estos vínculos de familia que se rompen, con estas familias sufriendo? Mire, al padre alienado, si no es el tribunal quien lo escucha. Y si decimos que no existe, entonces estaríamos dándole la espalda al derecho fundamental de un niño a crecer con su padre y con su madre. Después de esta breve introducción, voy a iniciar mi presentación. Esto es. Bueno, cuando hablamos de un conflicto de familia, para el contexto de la intervención desde lo jurídico, lo psicológico, lo social, necesariamente tenemos que entrar en un enfoque sistémico, porque la familia está unida a todos los círculos que la nutren y la alimentan y todo influye de un lado a otro. Entonces yo no puedo decir que una familia se afecta jurídicamente sin pensar que hay vínculos que hay que trabajar. No podemos pensar que una familia hay que resolverle una sentencia judicial sin
sin tener en el contexto la situación social de este entorno. Entonces, por esta razón es que a mí me llama fuertemente la atención, y es que este proceso judicial en el que tratamos los vínculos parentales es tal vez el proceso más interdisciplinario que reclama atención de una nueva visión del ejercicio del derecho. Bueno, iniciamos pensando que la alienación parental o interferencia parental, la ONU lo ha declarado en los términos, lo vinculamos a una forma de maltrato o violencia psicológica en el concepto en que la ONU habla que toda forma de violencia, perjuicio, abuso físico y mental, descuido o trato negligente, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, es una forma de violencia. Cuando entendemos el concepto de la alienación, efectivamente vamos a darnos cuenta que enmarca en el concepto de la ONU para saber que es un niño o una niña que se encuentra bajo custodia y que está siendo maltratado. En efecto, UNICEF también ha manifestado que son víctimas de la violencia psicológica ese segmento de población entre los niños jóvenes hasta los 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia emocional, sea en el grupo familiar. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, por supresión o transgresión de los derechos individuales o colectivos, incluye el abandono completo o parcial. Bajo esta denominación del segmento de población que puede ser víctima de maltrato psicológico, sabemos que los efectos de estas formas de maltrato devienen en niños que no van a disfrutar plenamente de sus derechos de vinculación familiar, de sus derechos de reconocimiento de su historia personal, del reconocimiento del afecto, del cariño, de compartir con su otro progenitor. Así las cosas, cuando hablamos de la alienación parental como lo define Richard Gardner y los estudiosos que han continuado avanzando en los análisis que se vienen dando a través de los tiempos, sabemos que la alienación parental pone en riesgo evidente a un niño en el contexto del maltrato infantil. Entonces se dan alteraciones en el desarrollo emocional, confianza y seguridad personal. Tenemos que se da una privación de la identidad personal para convertirse en aliado. Es un conflicto de lealtades que atenta contra su estabilidad emocional, y hay una obstrucción del vínculo parental que afecta la relación con ambos padres. Y en ese distanciamiento y ruptura sabemos que todos estos puntos mencionados necesariamente enferman a un niño emocionalmente, lo cual quiere decir que está siendo abusado o manipulado emocionalmente para generar condiciones de violencia. Bueno. Quise traer estos niveles, que son los niveles básicos que estableció Richard Gardner, precisamente porque de estos niveles en los que se encuentre la afectación, manipulación, interferencia o alienación parental, dependerá la respuesta que debe dar el juez, y también dependerá la postura que debe asumir un abogado frente a la consulta. Entonces vemos que se catalogó en 3 niveles. El nivel más leve es cuando se da inicio de la ruptura de la pareja. El niño aún acepta visitas, el niño va, aunque sea a regañadientes, comparte con su padre, aunque se le nota en cierto modo algo de distanciamiento. En este nivel leve necesariamente podemos entender que un niño puede ser trabajado terapéuticamente, puede ser efecto del inicio o del trance de la ruptura. O sea, es un nivel que muchas veces el juez lo puede solucionar analizando quién es el mejor progenitor para ejercer la custodia. El nivel leve por lo general se da en el trance de la ruptura, como lo dije, y en efecto es cuando se empieza a acomodar la nueva forma familiar a partir de la separación. Hablamos de un nivel moderado, que en el nivel moderado ya empiezan a darse los primeros gestos de repudio, de no querer compartir con su padre, de denigración de su padre, de manejar conceptos que afectan la relación parental, y es un momento en el que muchos de los padres o madres
porque no podemos decir que la alienación parental es solamente realizada por las mujeres. Hoy en día hay estudios y hay casos en los que hemos encontrado padres alienadores, abuelos alienadores, familias alienadoras y en efecto cuidadores alienadores. Muchas veces hoy en día los niños permanecen más con quien los cuida, y si esta persona que los cuida asume partido y toma decisiones, pues efectivamente va a nutrir emocionalmente o manipular emocionalmente al niño, de tal forma que el niño va a empezar a asumir posturas que puedan ser alienadoras. Finalmente tenemos una postura, un nivel severo. El nivel severo es muy triste porque en el nivel severo muy generalmente son rupturas definitivas. Como lo decía la doctora Ángela, efectivamente cuando no se trabaja bien un asunto de estos, la situación puede ser tan triste que son casos irreversibles. Y muchas veces yo pienso, si nosotros hiciéramos un estudio familiar a nivel de todos los países, encontramos que muchas de las rupturas parentales fueron para siempre, muchas veces por malos manejos en la conflictiva parental después de una ruptura familiar. Es el caso, por ejemplo, de muchas modalidades de familia que hoy pueden decirse monoparentales, porque efectivamente en la retrospectiva, en los patrones familiares, se da cuenta que vienen modelos monoparentales, mamá, hija, papá, hijo, y ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? Ha desaparecido del contexto de la historia familiar. Entonces, ¿qué nos pone a pensar esto? Necesariamente hubieron rupturas que no se manejaron en debida forma. Ahora, no podemos decir que toda ruptura o todo rechazo es alienación parental, no. Necesariamente la persona que trabaja alienación parental no es cualquier psicólogo, no es cualquier abogado, no es cualquier interventor. Para especializarse en este contexto de la alienación parental hay que conocer muy bien qué es la alienación, porque puede confundirse con maltratos, con situaciones que los padres han venido trabajando y que efectivamente en la ruptura se dio el clic para que el hijo decidiera no querer estar más con su padre o no querer tener vínculos. Eso no es alienación. Voy a comentarles brevemente un caso en el que un juez me decía, pero ¿dónde se dio el caso de la alienación? Se trata de un padre, excelente padre, con una muy bonita relación con su esposa. Sí tenía una cierta dificultad con su esposa, pero él lo manejaba siempre, él viajaba mucho. Era un padre muy especial de 4 hijos en edades de 17, 18, 13 y 12 años. Él venía, iba, bueno, se dio algún problema con su esposa, efectivamente ella era la madre que estaba muy pendiente de sus hijos, la típica madre cuidadora, y él era el padre proveedor. Un buen día se dio la separación de ellos porque definitivamente como pareja ya no funcionaba la vida y él decidió seguir viendo por sus hijos. Mira, no pasaron ni 2 meses en que uno por uno de los hijos se fueron apartando. Quedaba el más pequeño, que era el que comunicaba con el papá y quería continuar su relación bien con su padre. De repente el día el padre le dijo, papá, hoy no vamos a estar contigo porque hoy vamos a estar con nuestro nuevo papá. Le dice el papá, ¿cómo así que con nuestro nuevo papá? Sí, es que ahora nos adoptó el padre de la parroquia. Le dice, hijo, ¿pero de qué me estás hablando? Él entendió en ese momento que la madre había empezado a sacar de la vida de sus hijos su concepto de padre, era el día del padre, y que estaba cambiando la situación. Él pensaba que el disgusto de los mayores era por tiempo de separación, pero cuando perdió el contacto con el último de sus hijos, ese día no volvieron a abrir la puerta, no volvieron a recibir cuota alimentaria, no volvieron a recibir llamadas, el padre quedó borrado, una padrectomía total. ¿Qué pasó? Me comunica a mí y yo estaba tramitando la separación, que pensamos que iba a ser por mutuo acuerdo, que la situación se podía manejar. Yo en esa época todavía no manejaba bien el concepto de alienación parental. Intentábamos de todas formas acercar a la mamá, buscamos los recursos familiares que tenía para trabajarlos, se bloqueó todo. De la noche a la mañana desapareció la familia y el vínculo parental. Iniciamos un proceso de ofrecer alimentos ante un juzgado para que él no cayera en una condición de que no podía, que no daba porque no quería. El juez le tasó una cuota alimentaria y llegaron a sumarse 100 millones de pesos en una cuenta que nadie reclama. Y entonces, ¿qué pasó?
Bueno, era la impotencia más grande que yo sentía de ver que no podíamos hacer nada. El juez de familia decía, la señora no comparece, se le nombró un curador. Última instancia, fuimos a una comisaría de familia a pedir que efectivamente nos permitieran las visitas y conocer. En esa casa nadie abre, en esa casa a él no lo conocen y los hijos en el colegio desatienden por completo a su padre. Conclusión, el asunto fue que llegamos al punto en que no pude hacer nada. La revinculación fue imposible. Solo vinimos a darnos cuenta 10 años más tarde, cuando la hija mayor, en disgustos con su madre, buscó a su papá, sabía que su papá estaba ahí y que la amaba, la recibió y ella le comentó todo lo que la madre les enseñaba y les decía. Ella había sido la principal aliada de su madre. Y entonces, recapitulando con él, me dice, Sonia, ¿cómo se pudo dar todo esto? Y me decía un juez, ¿pero en qué momento se perdió? Le digo, esa es la alienación parental. Es un padre que no ocasiona violencia, es un padre que es un buen ser humano, un buen hombre, y de repente aparece borrado en el plano familiar. ¿Por qué? Porque sencillamente la madre, que en ese momento era la custodia y cuidadora, asumió la postura de que el padre desapareció de la vida de ellos. Eso para comentarles. Bueno, tengo mis últimos 5 minutos. ¿Qué es lo más importante cuando se asume una consulta y uno empieza a entender que aquí hay un conflicto de pareja y hay hijos? Hay que entender muy bien cuando a uno le consultan qué sintomatología está asumiendo el niño. Me dice, no, es que el niño no quiere estar conmigo, en el jardín no quiere salir cuando yo lo recojo, la situación es que habla con situaciones que no son reales en la vida del niño, fantasea mucho. Entonces ahí yo empiezo a atar cabos de qué es lo que puede estar pasando, mas yo no puedo decirle a mi consultante que esto es un caso de alienación parental. No, hay que entender que la alienación parental es un conjunto de síntomas bien encuadrados que nos da resultas de alienación parental, mas no todo rechazo y conducta negativa de un niño será alienación parental. Entonces aquí quise establecer los síntomas que Richard Gardner nos ha relacionado como principales síntomas en los que se debe poner atención. Hay campaña de denigración, dice que hay unas justificaciones débiles, absurdas, de desprecio, hay ausencia de ambivalencia, o sea, no, mi papá, mi mamá, todo está bien, pero el malo es mi papá, mi mamá siempre es buena, o la mala es mi mamá, mi papá siempre es bueno. El fenómeno del pensador independiente, que es cuando precisamente un niño tiene ideas que le nacen y las define como que así es y nadie me la ha influenciado. Es la postura de que él tiene ideas, pero son ideas muy generalmente que no son de un niño ni de la edad que debería tener. Son ideas que han sido introyectadas en el pensamiento del niño. Bueno, muchas veces, generalmente en estos contextos de alienación, tenemos también familias que son, la familia extensa se compromete en la alienación. Y los comportamientos o síntomas que presentan los padres cuando en la consulta. Cuando a mí me van consultando y yo voy viendo qué es lo que está pasando, empiezo a hacer esto, a desatar este enredo y empiezo a darme cuenta que muchas de las conductas que presentan los padres son o de alienados o de alienadores. ¿Y esto para qué me sirve? Como les digo, no es para que yo inmediatamente diga esto es alienación, sencillamente cuando yo me doy cuenta que hay unos síntomas, voy a remitir a un psicólogo forense o psicólogo jurídico. No necesito que sea un psicólogo clínico, necesito que sea alguien que conoce de la alienación parental, porque no quiero un concepto sencillo, yo quiero que vaya al fondo de los análisis y con los instrumentos creados pueda determinar si el niño, la niña o el adolescente tiene una alienación. ¿Qué es lo que yo tengo que advertir principalmente en mi consultante? Primero voy a hacer una descripción personal, saber de quién estoy hablando, qué hace, de qué se trata, cuál es su historia, a qué se dedica. Procuro hacer un genograma familiar, de pronto no es muy común para el conocimiento de los abogados, pero este genograma familiar me describe perfectamente 3 generaciones de historia donde yo puedo encontrar si esta alienación parental es un proceso que viene intergeneracional, es decir, si es hijo también de un proceso similar, si su responsabilidad viene añadida a patrones anteriores. Con estos genogramas inmediatamente yo tengo un flash de la familia y del conflicto que se puede estar presentando. Bueno,
¿Qué es lo que me ayuda a esto? Cuando yo hago estas mínimas intervenciones, que no son intervenciones, sino querer entender la situación, pues como dicen en Argentina, no me trago el sapo, porque muchas veces el abogado hace parte del equipo alienador. Y se los digo con la humildad de decirles que algún día yo también hice parte del equipo alienador, porque me comí el cuento de que efectivamente la mamá era víctima, de que sufría, de que los niños padecían, y me comí el sapo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las personas, las características de los padres alienadores, buscan excelentes abogados para buscar aliados que puedan ayudarle a la causa. Y es ahí donde yo invito a los abogados a analicen muy bien la alienación parental para que el día de mañana no se den cuenta que hicieron parte del equipo alienador, porque estas situaciones son irreversibles. Finalmente, no alcanzamos a terminar de carrera. Las medidas que se deben tomar es saber si yo debo actuar judicialmente, si puedo hacer, si es solamente una asesoría, hacerla de la mejor manera, conociendo la alienación parental para evitarla, o para desviar a un trabajo de mediación, o en el caso de la estética, que es cuando uno tiene que trabajar desde los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Gracias. Muy bien, ahora escucharemos al doctor Rolf Madaleno. Muy bem, muitas graças. Sempre muito ruim ficar para o final, especialmente quando todo mundo já disse o que eu poderia ensaiar, ou pensar, ou imaginar em falar. Na realidade, eu teria que acabar por repetir tudo o que de melhor foi dito aqui a respeito da alienação parental, a respeito da guarda compartilhada, em especial aquilo que a troca de experiências, que é o principal resultado ou o produto que se melhor extrai deste evento, é exatamente isso, a troca de experiências entre as pessoas, entre os advogados, entre os juristas, entre os países que às vezes acreditam na existência da alienação e outras vezes não acreditam na ocorrência da alienação. E essa é a vida da gente. Eu acho que até o meu convite foi feito em decorrência da minha idade, até comecei a ficar um pouco deprimido logo cedo de manhã, porque se falava em Estatuto do Idoso, se falava em situações, no Estatuto da pessoa com deficiência, quer dizer, então eu acabei ficando um pouco deprimido, porque achei que essa era a ideia. Olha, vamos convidar o Rolf Madaleno, porque ele tem esta experiência dos anos. Tenho, claro, estou advogando há 40 anos, só e exclusivamente no direito de família, no direito das sucessões. E aí, então, em razão disso, vou tomar a liberdade e o tempo de vocês para falar um pouco dessa experiência, das coisas que eu assisti, para que, então, vocês consigam entender se o resultado final é efetivamente aquilo que nós temos que acreditar ou que nós não temos que acreditar. Mas quero dizer de antemão que, em relação à alienação parental, eu acredito na existência da alienação parental. Sei que não é síndrome, não tem importância. Sei que os sintomas são esses que foram descritos, e isto é importante. Mas sei que a alienação parental, no âmbito do direito de família, na nossa realidade profissional, mais do que isso, na realidade da nossa família, na realidade das pessoas que acreditam no nosso trabalho e que precisam do nosso socorro, estas pessoas de lugares onde não existe alienação como crença, ou em lugares que ela existe, ou que até não esteja regulamentada, ou nós, então, que hoje descobri, somos privilegiados, porque somos o único país que tem, desde 2010, uma legislação muito bem articulada, muito bem escrita, de uma maneira que traz todos os elementos necessários ao combate efetivo da alienação parental. Acredite nela ou não acredite, não importa, mas tem alguém que está sofrendo em decorrência da existência desta alienação. E esta pessoa que está sofrendo em decorrência desta alienação, ela não está muito preocupada se é uma síndrome, se os sintomas todos estão presentes, porque o dia a dia faz com que ela se desapegue, que se afaste da relação dos seus filhos, e esta relação que vai se afastando, ela não se recupera, na minha experiência. Esses 40 anos, talvez, de advocacia, o que eu posso trazer como testemunho,
para cada um de vocês, é exatamente o testemunho de um advogado de família que não sabia o que era alienação parental, mas que enfrentava dia após dia, na lida da advocacia, as situações de alienação parental, que não tinha nome, mas que tinha efeito, que tinha drasticidade, que tinha sofrimento e que tinha rompimento. E dentro desses níveis de alienação parental, entre o primeiro, o moderado e o severo, aqui talvez na nossa experiência o severo é o que mais acontece entre nós, que já nem é a tal da síndrome, ou que já não é nem alienação, para não usar a palavra síndrome, para não ser contestado por usar um termo médico, mas essa questão da alienação, no caso de uma alienação severa, nós aqui denominamos, e eu acho que a experiência dos outros países deve também estar nesse sentido, é o fato daquilo que nós chamamos de falsas memórias. E as falsas memórias, infelizmente, na nossa experiência brasileira, é a acusação que se faz com uma desfaçatez enorme, por conta da impunidade, do sentimento de impunidade, de que determinadas pessoas, genitores ou não, se valem exatamente das falsas acusações de agressão física ou de agressão sexual interfamiliar, e, em decorrência disso, conseguem justamente tudo aquilo que o alienador deseja e encontra, que é o maior aliado dele, que é o Poder Judiciário, que em qualquer denúncia, ou diante de alguma denúncia de alienação nesta modalidade severa, do abuso ou do pseudo-abuso sexual, a primeira coisa que faz o Judiciário é suspender as visitas à convivência. E essa suspensão, ela se estende ao longo dos tempos e provavelmente nunca mais se recupera. Poderia ficar sentado aqui nos 20 minutos que tenho e contar cada uma das situações profissionais que vivenciei, que são os meus traumas da advocacia. De situações que lembro como se fossem hoje, de muitos anos passados, em que as pessoas buscaram, tentaram, fizeram de tudo para conviver com seus filhos e não conseguiram e nunca, jamais conseguiram reverter a ocorrência dessa alienação. Jamais conseguiram retomar o contato e a convivência com os filhos. E isto é uma prática que nós vivenciávamos impotentes. Até que, então, em 2010, a lei da alienação parental, que acabei de elogiar, que é uma lei bem feita, muito bem acabada, e que tem os mecanismos necessários para exatamente tentar, na situação de detecção da alienação parental, tentar, então, estancar a prática dessa alienação. E foi muito bem dito pela doutora Sônia, é extremamente difícil, o advogado, lamentavelmente, às vezes, é um coautor dessa alienação, porque ele aceita a causa e veste aquela causa como se fosse a verdade que ele é convencido, porque o alienador tem essa característica, ele consegue convencer a nós mesmos de que o que ele argumenta é um fato que ocorre, e as incoerências que começam a transbordar, nós não temos chance ou oportunidade de vê-las, e aí somos nós, usados pelo alienador. E eu, pessoalmente, me perdoe aí o depoimento pessoal, mas eu, diversas vezes, já abdiquei do mandato de uma procuração de um alienador por não querer fazer parte deste artifício, desta artimanha, para excluir o outro genitor da vida dos filhos. E aí essas experiências dos traumas de pais que nunca mais recuperaram as visitas, que 6 anos depois conseguiram que a justiça reconhecesse que as falsas memórias não eram verdadeiras, que o abuso sexual efetivamente não aconteceu, e aí então o máximo que ele conseguiu foi retomar o direito de visitação. Para visitar quem? Ou para conviver com quem? Se esta filha ou este filho já se afastou e já vê nele um estranho que já não tem mais nenhuma relação ou uma convivência parental. E aí, o extremo dessa senhora, e por isso que eu falei que era em razão da impunidade, o extremo dessa senhora é que, quando as visitas foram ordenadas compulsoriamente, ela foi morar na fronteira do Brasil com o Uruguai, porque então ela atravessava a fronteira toda vez que o pai se deslocava até aquela cidade, viajando 1000 quilômetros entre ida e volta, para tentar ver os filhos e não conseguir.
Este homem chorava copiosamente todas as vezes que não conseguia visitar os seus filhos. Só parou de sofrer quando casou de novo e teve outros filhos. E a recuperação da convivência com os filhos da outra relação, esta não existe mais. E tenho certeza que cada um de vocês traz na sua experiência, traz na sua vivência, uma situação idêntica a esta ou piores do que esta, de pais condenados a 15 anos de prisão por um fato que não aconteceu, de pais presos, e situações que não importa. A alienação existe, no meu modo de pensar. E a alienação, então, quando no Brasil foi regulamentada, ela transformou o direito de família. E, evidentemente, que a gente escuta que tem aqueles que não aceitam a existência da união estável, e aí, então, tem até algumas situações de destratação do Richard Gardner, que ele é isso, que ele é aquilo, tudo bem, né? Mas, de qualquer sorte, não foi o único que estudou a alienação. Tem vários outros personagens que só não tiveram o destaque doutrinário e a divulgação que Richard Gardner teve, que foi atribuir a ele a autoria da descoberta da alienação parental, mas outros inúmeros, dezenas de autores, de psicólogos, psiquiatras, de profissionais da área, desenvolveram, sob outro nome, a mesma situação da alienação parental. Então, para nós, ela é uma realidade que eu parto de uma informação que esses tempos eu escutei. Alguém chegou e disse, porque o que é alienação? Alienação é o ato de tentar afastar, ou de afastar, de procurar afastar da convivência do outro genitor o filho que eles têm em comum. E aí todos os expedientes são utilizados. Aí, como foi muito bem exposto, uma situação leve, moderada, e depois numa mais radical, severa, mas a lei brasileira prevê para cada um desses níveis um comportamento do juiz, uma reação do juiz. E aí, se vocês têm uma lei que consegue impedir no início a prática da alienação, aplicando lá a advertência, como prevê a lei brasileira, ou mais adiante a multa, posso me lembrar de uma situação de uma mãe, psicóloga infantil, vejam vocês, com livros publicados, mas que alienava o filho da convivência com o pai. E dizia, não sei se alienação, mas o pai não conseguia visitar o filho. E ela dizia, todas as vezes que o pai vinha para buscar o filho, ela dizia, chamando o menino no quarto, com 9 anos de idade, se você for se avistar com seu pai, eu me atiro por essa janela. E aí, então, o filho, por óbvio, por evidente, que não iria assumir a morte ou o suicídio, pseudo-suicídio da mãe. E aí fazia de tudo para se afastar da convivência com o pai, porque queria proteger e conservar a mãe, porque esta é a situação decorrente da separação dos pais. E essa manipulação era o que eu queria dizer, então, e não quero deixar de dizer, que foi uma circunstância desses tempos que escutei de que o homem e a mulher, ainda dentro do nosso modo de viver, em que já foi dito aqui pela manhã que a renda familiar da mulher é 35% menor do que a do homem, mas agora nós estamos falando de uma mulher que trabalha, mas pouco tempo atrás nós falávamos de mulheres que se dedicavam pura e exclusivamente aos cuidados da casa e dos filhos, e a renda não existia, o capital dela eram os filhos, ao passo que o capital do homem era o dinheiro. Os filhos crescem e o capital dela termina. O dinheiro nunca termina, evidentemente, para alguns, para outros que souberem administrá-lo, ele não termina. Então, essa disputa entre o dinheiro, entre um capital dos filhos e o capital do dinheiro, eu acho que aí, realmente, a grande dificuldade é que os ressentimentos dos adultos, ou a avidez dos adultos, vou falar porque estou falando da avidez, né, mas os ressentimentos, as questões mal resolvidas, elas permitem que se traga para a realidade das famílias, de um modo geral, no mundo todo, uma situação clara e evidente e inegável, ao meu modo de ver, de alienação parental. E aí usei a expressão avidez, ganância, cupidez. Por que usei essa expressão? Bom, o Brasil, então, desde 2010, pioneiro na legislação da alienação parental, tudo o que nós precisamos é a aplicação correta, adequada, e o reconhecimento também dos juízes brasileiros, no sentido de aplicar esta lei, que tem aquela característica que reputo fundamental, de parar todo o processo para todas as outras questões. Não se fala de divórcio, não se fala de alimentos, não se fala de guarda, não se fala de nada. Apenas se tenta identificar
na primeira denúncia que sucede a ocorrência da alienação parental. E, uma vez identificada a alienação parental, o nível em que ela se encontra, o juiz aplica esta ou aquela penalidade, né? A advertência, a multa, ou até, segundo Richard Gardner, contestado também neste aspecto, a troca da guarda com o outro genitor. Bom, mas essas situações todas, elas servem aqui porque a nossa lei é pioneira, como visto, ela veio para associar a existência da alienação parental em relação aos menores, aos filhos, às crianças e os adolescentes. E eu não sei, meu tempo vai passando, e então... Não, é que botaram esse esgotado aqui? Também. Então, essa ideia da alienação parental, da lei da alienação parental, ela é voltada para atender, né, os direitos da criança, né, para que ela, criança ou adolescente, não tenha esta interrupção desse contato, essa solução, que não haja solução de continuidade no contato, e isso é fundamental. No momento em que há rompimento deste contato, provavelmente o reatamento desta relação se torna algo extremamente hercúleo, dificílimo de retomar. Então, a grande inteligência, o aspecto inteligente dessa lei, além do rito atribuído à lei, é que o contato não se interrompa. Então, mesmo nas situações de abuso sexual, existe uma recomendação de que vigiado, mas se mantenha o contato do pai e da mãe, até porque existem estatísticas de que o abuso sexual, as chamadas aqui falsas memórias, em uma estatística de 85%, elas são falsas, que o número é bem menor diante do volume de denúncias de abuso sexual. Pois bem, então, quando essa lei foi projetada em atendimento aos interesses da criança e do adolescente, nós nos servimos dessa lei, e não queria deixar de dizer, com um rito muito interessante, porque ele suspende todos os aspectos outros do processo e ordena que se verifique, que se detecte, que se apure a existência, a ocorrência ou não da alienação. E, uma vez, então, como disse, apuradas as diligências pertinentes à situação. Bom, mas, como muito bem disse também a doutora Sônia, nem tudo é alienação, nem tudo é ato de afastamento praticado pela genitora, em regra, não que seja sempre, mas em regra pela genitora ou associada com os outros familiares. Às vezes também, lamentavelmente, a própria pessoa que é o convivente, que é o visitante, para usar uma expressão para melhor identificar, e geralmente na situação do pai, ele pode ser um autoalienador. Ele mesmo pode construir situações de alienação onde ele provoca o afastamento dos filhos da convivência com ele. E essa autoalienação, ela não está prevista na lei brasileira, e pouco se fala a respeito da autoalienação, embora Richard Gardner tenha referido a ocorrência, a existência da autoalienação. Mas existem situações inúmeras, há pouco a doutora Ana mesmo estava me dizendo, que pela experiência profissional dela, ela encontra muito mais situações de autoalienação do que propriamente de alienação do genitor que tem a guarda dos seus filhos. E essa autoalienação, porque o tempo é curto, é mais ou menos naquelas situações, vou usar um exemplo, porque talvez seja mais esclarecedor, em que a pessoa força situações em que os filhos preferem não conviver com o pai. Um fato comum é, às vezes, quando ele expõe por demais a nova relação dele, que é um pivô da separação dos pais, e aí, então, quer forçar essa convivência dos seus filhos com a nova mulher que ele convive, que justamente foi a causadora ou foi o pivô da separação deles. Então, os filhos ficam um tanto quanto constrangidos, porque todos nós sabemos que os filhos não têm os mecanismos de defesa que nós, adultos, temos, e que nem sempre temos como adultos. Mas e as crianças que não têm defesa nenhuma? E qual é o mecanismo delas? É de se afastarem. Evidentemente, porque se afastam, porque não querem, por exemplo, viajar ou conviver ou ter lá uma relação numa casa onde o pai deles vive hoje com uma outra pessoa e se dedica muito mais a esta outra pessoa, e acaba parecendo que os filhos deles, do primeiro casamento, que estão lá visitando, são meras visitas, porque se sentem num segundo plano, se sentem excluídas, porque este pai usa consciente ou inconscientemente desse expediente, porque tem outro que faz isso conscientemente, até para provocar a ira da ex-mulher.
E aí eu vou contar pela 1000ª vez o caso do pai que ligou para a ex-mulher e disse, arrume as nossas filhas que eu vou aí buscá-las. E ele, então, no horário programado, você fecha os ouvidos, no horário programado, ele, como é que chama lá? Lomba, ladeira. Ele, então, a ex-mulher morava no começo da ladeira e ele foi avistado lá no alto da ladeira, com uma outra mulher e com um carro novo. Por que o carro novo? Porque ele nunca tinha dinheiro para comprar carro novo quando estava casado. E por que a mulher outra? Porque a mulher outra é um símbolo das conquistas que ele realizou. É a realização, é a materialização da capacidade dele. E o curioso é que essa mulher nova era a cara da antiga mulher. E isso é sintomático, só mais nova, mas isso é sintomático. Os vínculos dele ainda estão presentes na primeira relação. E aí ele desceu esta ladeira, devagar, e as filhas arrumadas, alegres, extasiadas porque poderiam visitar o pai. E aí, então, elas moravam numa casa. Quando ele parou o carro na frente da casa, as filhas abriram o portão, foram entrar no carro e ele saiu, sem deixar que elas entrassem no carro. Quem é que sofreu, ou quem mais sofreu com essa atitude? As filhas, sem sombra de dúvida, porque as filhas não conseguiram compreender esta atitude do pai, de rejeição na porta da casa. A mãe, porque sofreu pelas filhas. E o pai, porque se regozijou pelo que fez. Não sei se é alienação, mas eu sei que ele cria mecanismos que o tornam uma razão de um autoafastamento. E para concluir, porque sei que meu tempo está esgotado, só queria então, porque me propus a falar um pouco do passado a respeito dessas questões com a família, porque tem esses 40 anos de advocacia, do presente, que é a lei que hoje nós temos e que nos favorece, que nos torna pioneiros no combate à alienação, para aqueles que nela acreditam, e no futuro, que deixo aqui como uma espécie de mensagem, porque o futuro a todos nós vai alcançar, e a mim diretamente, porque nós também não planejamos na lei a alienação do idoso. E o idoso é alienado, queiram acreditar ou não. E aí falei, por razões de cupidez, por razões de ganância. Porque, às vezes, pessoas que cuidam do idoso, ou que são responsáveis pelo idoso, ou filhos que são dependentes do idoso, ou que têm interesses nos bens que o idoso construiu, estes alienam, no sentido de afastamento, de exclusão, exatamente para que esses que estão alienando possam usufruir das benesses financeiras e econômicas provocadas por este idoso. E, inclusive, e aí vem o detalhe, já terminando, inclusive alegando que os parentes mais próximos, e que seriam os herdeiros naturais, nem sempre herdeiros necessários, eles não se interessam pela pessoa do idoso. Mas não se interessam, não, eles não sabem sequer que o idoso está sendo alienado. Eles pressentem que o idoso está sendo deles afastado. Tenho lá um processo na minha cidade, o idoso tinha câmeras de televisão no quarto dele para se cuidar para quando os parentes se aproximassem. Buscam em juízo, existem ações de visitação de idoso, para não ter a perda do contato. Porque quando perde esse contato, quando este idoso chega a uma situação em que ele acredita piamente de que quem ele tanto queria, que são os seus parentes mais próximos, e ele acredita que dele se afastaram, ele acaba criando vínculos mais fortes com este alienador. E, lamentavelmente, beneficiando este alienador com riquezas materiais. Isso é, sim, uma alienação. Não sei se encaixa na lei da alienação parental, mas eu sei que também me preocupa na medida em que eu, como dizia lá João Manuel Serrat, quizá, perdoe o espanhol, quizás llegar a viejo seria mais razonável, mais apassível, mais transitável. Quizá llegar a viejo seria todo um progresso, um buen remate, um final com beso. Em lugar de arrinconá-los en la história, convertidos em fantasmas sem memória. Se não estivesse tão oscuro a la vuelta de la esquina, ou simplesmente se todos entendêssemos que todos levamos um viejo em cima. Vale dizer, todos nós um dia seremos velhos também. Muito obrigado.